Vamos à nossa abertura do mercado de hoje. Temos aqui no nosso radar a CEMIG. É hoje que você tem que dormir com as ações para você receber os dividendos. Será que compensa? Será que CEMIG vai continuar subindo? Vamos falar sobre isso nesta abertura. Também temos aqui o minério de ferro recuando 1% na Bolsa de Dália na China, prejudicando nossas ações CSN Mineração, Vale, Bradespar. Temos aqui um movimento muito interessante do BMGB4, que pegou o nosso alvo de resistência, tá? Então vamos falar sobre isso. Também vamos trazer aqui um pouquinho sobre o nosso Ibovespa. Ontem recuou 1%. Temos aí no nosso radar que o governo vai propor ajuste no juros sobre capital próprio, que tinha sido rejeitado pelo Senado nesta semana, tá? O dólar ele subiu 2% e a bolsa caiu 1%, então mostra que a bolsa ainda está resistindo, né, aos vendedores de dólar, porque quando você vê o dólar subindo é porque o gringo está vendendo para tirar aqui do Brasil. Temos aqui o calendário econômico nesta manhã, então teremos aqui 9 horas da manhã, em algumas horas, teremos aqui o simpósio de Jackson Hole, tá? Que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Então a gente tem essa informação importante que pode aí movimentar os preços da nossa bolsa e também aqui da taxa de juros americana, que pode ter aí boas notícias ou péssimas notícias. Então, o Banco Central chegou muito próximo aqui de uma intervenção cambial. Isso quer dizer o quê? Vamos falar sobre isso. Também temos aqui no nosso radar, pessoal, fatos relevantes sobre o Itaú. O BSBB ele rebaixou o Itaú para neutro e projetou dividendos extraordinários. Então, você não precisa ficar tão focado no que essas casas estão dizendo. Por quê, pessoal? Porque recentemente eu falei aqui do Itaú e eu compartilhei com vocês tudo que eu estava vendo. No dia 26 de junho eu coloquei lá o fato relevante, o que estava me chamando a atenção e qual seria a consequência desse fato relevante. E a consequência é que estava sendo alterado dentro aqui do Estatuto Social do banco uma regra. Então eu desenhei aqui. Então, o saldo dessa reserva somada à reserva legal não poderá ultrapassar o capital social. O saldo de tudo que vier não pode passar o social, ou igual vem bonificação ou distribuir mais dividendos. Ok, capital social está com 90 e as reservas estão com 88. O que vier é dividendos ou bonificação. Então, 88 de lucro, 90 não pode passar disso. Então, tudo que ele lucrar ou vem em dividendos ou ele aumenta o capital social. Então, o UBS aqui está dizendo isso depois do banco ter subido tanto e eu já tinha falado aqui com todos vocês bem antes. Então, Itaúsa e Itaú, sabendo disso, esse gráfico não está lindo para a gente fazer uma grana, com alvo em 6,40, pegar 10% de dividendos, acho que vou me posicionar porque isso está muito óbvio. Itaú, naquela data, estava 5,88 dólares. E o que eu fiz e compartilhei com todos vocês aqui, Itaú, montei, já peguei mais de 13% em dólar aqui deste investimento. Então, pessoal, o meu alerta para todos vocês é o quê? Que se você é assíduo aqui do canal, a gente traz aqui essas matérias, mas também o que mais importa é os fatos relevantes, porque os fatos relevantes nos mostram para onde as nossas ações estão indo. A gente precisa só fazer o entendimento deles. E é o que eu faço aqui todos os dias e trago informações para vocês. Então, por gratidão, pessoal, deixa o like, aí já sabendo que eu compartilhei essa bola aqui, no dia 26/6, montei posição, fiquei insistindo, falei diversas vezes aqui pra vocês, pessoal, tô no Itaú, e agora vai vir uma bolada. E aí, Silas, você vai vender Itaú? Não vou vender, vou compartilhar aqui o alvo e vou aumentar minha posição para esperar esta bolada. Então, Itaúsa vai também aqui sofrer positivamente com o Itaú, porque o Itaú distribui, Itaúsa vai distribuir, então isso vai ser muito bom. Itaúsa também pode continuar, tá? Então vamos continuar, vamos falar do Marco Polo, um aviso aos acionistas, também temos aqui um aviso aos acionistas aqui da CPFL Energia, tá? Na questão de dividendos. Então, no final teremos também aqui, não tem nome, mas boa noite, Silas, pode me trazer algo relevante sobre a Soja 3? É uma oportunidade no momento? Vamos trazer a Soja 3 aqui no final. Então, pessoal, se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, já me deixa nos comentários se você está com o Precioso na mão. Silas, eu estou com o Precioso para essa abertura, aí eu quero saber um pouquinho de bolsa de valores, o que eu posso fazer, como eu posso multiplicar, você está no lugar certo, tá bom? Então só acompanhar o canal aí, em alguns dias você vai começar a entender qual que é a dinâmica aqui que a gente sempre traz na nossa abertura e o nosso fechamento para você não ser enganado, tá? Então vamos lá, fechei aqui, já fiz o merchans, você se inscreve aí no canal e pronto. Vamos lá, o Ibovespa ele recuou pouco, né? Ele recuou 1% ontem.
Mas só que ele começou a recuar um pouco mais forte aqui já na abertura, né? Então, ó, ele saiu praticamente 136, chegou a cair praticamente 1%, volta a subir aqui e a gente tem alguns movimentos para isso. E o principal movimento que teve aí praticamente, olhando para os Estados Unidos, tudo está meio doido, né? A bolsa sobe, do nada cai, e é normal isso, pessoal. O dólar ele subiu quase 2% aqui por causa de falas do Galípolo, tá? Então ele falou que vai sim aumentar os juros e aí a bolsa caiu e o dólar ele subiu, tá? Então, além do exterior puxando negativamente, a gente tem essas falas. Então, ó, podemos ver que às 9 horas da manhã teremos aqui o simpósio Jackson Hole que vai acontecer lá nos Estados Unidos, que vai trazer o direcionamento também para a taxa de juros dos Estados Unidos, que pode aí fazer com que a liquidez aqui das nossas bolsas aumente ou diminua, depende de como vai ser comunicado isso. Então, ó, o Banco Central chegou muito próximo de uma intervenção cambial, tá? Isso quer dizer o quê? Que eles iam vender dólar para controlar aqui a taxa de câmbio, e isso não aconteceu. Então, esse movimento é um movimento positivo, porque deixou o dólar aí ser ajustado pela oferta e demanda mesmo. Então, na minha visão, seria positiva. E o governo, ele vai propor ajustes no juros sobre capital próprio e na contribuição social sobre o lucro líquido. E o governo federal vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional na próxima semana, propondo ajustes de novo na regra aqui de juros sobre capital próprio e também na contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então eles querem elevar aqui as receitas, tá bom? Então, para a desoneração da folha no próximo ano, tá? Para compensar essa desoneração. Então, com isso, o Ibovespa, nossas ações podem realmente sofrer um pouquinho e a gente fica no radar. O Itaú ele traz um fato relevante, ele está emitindo aqui letras financeiras subordinadas nível 2, o valor é de 3,1 bilhões, tá? O UBS, a gente nem precisa entender esse fato relevante, só ficamos aí no radar o que ele falou, né? Acreditamos que a maior parte do retorno virá dos dividendos, rendimento de 16%, enquanto a valorização do capital provavelmente será irrelevante. Eu não concordo com isso, por quê? Porque após anunciar um dividendo extra e chegando na base de 16%, a cotação vai subir, tá? Então a gente sabe disso. Além dos dividendos, a cotação sobe junto e pelo menos sobe o dobro. Então, olhando para isso, a gente pode ter oportunidades para Itaúsa. Aqui, Itaú, eu vejo oportunidade só em dólar, tá? Em dólar aqui eu prefiro até me expor ao dólar, porque se for aqui no Brasil eu prefiro me expor em Itaúsa, ITSA4, pelo desconto holding. Então, ó, nesta visão, eu tenho aí também um alvo para Itaúsa, que seria praticamente esta região de 10,70 de curto prazo. A gente fica aqui no nosso radar, tá? Então, a gente tem essas informações. O próprio Itaú aqui, ó, o que eu vou fazer com o Itaú? Eu vou também traçar pegou o nosso alvo, né? Subiu até um pouquinho mais. E eu vou traçar o quê? Eu vou traçar um momento de compra. Qual que seria um momento de compra aqui pro Itaú? Um 6,30, aqui 6 e... Tá quase chegando, 6,30 eu já começo a aumentar minha posição aqui devagarzinho no Itaú. Se cair e fechar esse gap que temos aqui em 6,6, eu também vou aumentar de novo, olhando para esses dividendos que estão chegando, tá? A Marco Polo trouxe um aviso aos acionistas em um pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, no valor total será pago dividendos e juros sobre capital próprio. O valor vai ser de 10 centavos e meio, tá? Ser pago no dia 6 de setembro de 2024 para quem estiver com a posição no dia 28 de agosto de 2024, tá? Pelo que eu entendi aqui, essa é a data da Marco Polo, ok? Então vamos lá, também tivemos aqui um aviso aos acionistas da CPFL aqui, Energia. Então esses dividendos aqui que a gente tem de 17 centavos, que é o quarto pagamento, ele foi aqui da posição para quem estava com as ações em abril, tá? Então se você estava com a posição da CPFL em abril, você receberá aí o pagamento de 17 centavos aí na sua conta, tá bom? E o minério de ferro, ele tombou, tá? Então, mas aí ele tenta uma movimentação para voltar a subir, iniciou com um gap de baixa, né, podemos ver, respeitou, lateralizou nesta região e tá muito doido, né, essa bolsa de valores nossa. Tá tudo subindo e caindo muito rápido, pode ser que seja aí por causa da recessão que tanto falam, né? Então a gente fica no radar, pessoal. E não podemos esquecer que CEMIG vai pagar os dividendos, então a Datacom vai ser hoje. A gente acompanhou, ó, esse movimento de alta, pegou os nossos alvos, tá? E aí a gente já tem também aqui um movimento para pegar ela de novo. 11,39, tá? 11,39, 11,40 seria o alvo para CEMIG após o pagamento desses
dividendos. Então, ó, encontrou aqui vendedores, podemos ver, ó, mas também teve compradores, elevando até 12,16 na abertura, teve vendedores, e aí a gente está com uma tendência aqui de alta. Esse é o primeiro alvo, e o segundo ele fica ali na região de 11,10, tá? Então é importante. A CEMIG negocia aqui um preço sobre lucro de 5 anos, uma tendência de alta muito bonita, tá? Então, ó, desde 2023, onde estava, bateu 7,50, aí hoje já praticamente dando mais de 60%, 70% de alta aí neste curto prazo, tá bom? Então é interessante ficar de olho, tá? Neste case. E Banco do Brasil também vai anunciar os dividendos, Banco do Brasil corrigiu bem, tá? Vai anunciar a data dos seus dividendos hoje no fechamento, então eu acredito que seja no valor de 20 centavos por ação. O banco BMGB4, pessoal, ele me surpreende por quê? Porque ele tocou numa resistência aqui, tá? Ele não caiu igual todas as ações caíram ontem, então a gente vê que teve aí compradores defendendo esse preço e uma valorização aqui no seu papel, mas só que ó, uma resistência, encontrou resistência aqui nesse ponto, onde o mercado ele tende a voltar pelo menos aqui para baixo. Então, Silazinho, um movimento de mercado, o que poderia acontecer? Então, o movimento seria mais ou menos isso aqui, tá? Então, praticamente recuar para esta região aí, mais ou menos para buscar liquidez, uma região de 6,63. Não podemos esquecer que como rompeu resistência, também tem possibilidade de ir para a próxima, tá? Aqui de 3,95. Tá bom? Então é importante olhar para isso, para a gente ficar sempre aqui antenado em tudo que está acontecendo na nossa bolsa de valores. E agora, ó, uma mensagem aqui, ó, sobre soja 3. Vamos dar uma olhadinha na soja 3? Porque o ativo ele tem um valuation bem atraente, tá? Se eu falar que não, é mentira, mas ó, tá sofrendo aqui no curto prazo, né? Então a gente vê que tinha um gap aqui fechou o gap, ó, como podemos ver aí, e depois disso nunca mais voltou a subir. Então, ó, negociando, para onde que vai parar aqui? Perdeu aqui o fundo, ó. Perdeu esse fundo de 13,57 e agora praticamente está buscando aí essa região de 12,19, 12,20, tá? Então eu gosto muito, né, nesse período de queda, olhar aqui no gráfico semanal para entender se está entrando numa zona aí da bagunça, né? Então a zona seria essa mesmo, seria essa daí mesmo, praticamente de 12 aqui 12,20, tá? Então essa zona aqui é uma zona aqui onde os compradores vão tentar aqui segurar um pouco, senão vai buscar de novo aí os R$10, tá bom? Então, Silas, o que você acha de soja 3? Eu não acho um ativo ruim, tá? Só não me chama tanta atenção na minha carteira, só isso. Mas eu acho interessante pelo valuation, mas eu ainda não fui atraído por soja 3, tá bom? Então é isso, pessoal. Nesta abertura, uma abertura mais rápida, simples, objetiva. O que eu falo para vocês? Foquem no balanço, foquem nos fatos relevantes, deixa comigo e vamos aí se blindar, tá? Se blindar do quê? Eu trago as matérias aqui, pessoal, mas a gente sabe que os fatos relevantes fazem muito mais preço. Por quê? Porque não adianta a gente ter uma casa vendida e aí a gente for comprar na hora que eles estão falando que compra, vende na hora que fala que vende, sendo que só a gente fazer a leitura do fato relevante, a gente já entende isso e já consegue se posicionar para fazer dinheiro, tá bom? Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.